Medo, reação inata dos seres humanos frente a uma situação real ou imaginária que possa trazer algum tipo de perigo a um indivíduo. O medo faz parte da nossa sobrevivência e sempre foi usado pelo nosso próprio cérebro para preservar a espécie humana. Sem ele, você não pensaria duas vezes antes de tomar uma decisão arriscada, faria carinho em um leão faminto ou simplesmente ignoraria sua mãe falando: "Pode passar que eu não vou te bater", com o chinelo na mão e com aquela cara de quem obviamente vai te meter a porrada. Não fui eu não, papai! Não fui eu, O papai! que é muito mais perigoso que o leão. Por outro lado, o medo pode ser um fator extremamente prejudicial, a partir do momento que ele deixa de ser usado para te preservar de perigos reais e passa a te paralisar frente a alguma atitude que você precisa tomar. É aí que ele deixa de ser um mecanismo útil e passa a ser um peso na sua vida. Mas relaxa, não é só você que se caga de medo de não ter uma vida relevante daqui 5 ou 10 anos. Todos nós sentimos medo. As pessoas que você se inspira, seus pais, seus amigos, as pessoas do seu trabalho e até aqueles caras que ficam pulando de prédio em prédio. Pois é, pode até parecer que não, mas eles também sentem medo. A grande questão desse vídeo não é sobre sentir ou não medo. Nós já temos a conclusão de que isso é algo normal do ser humano. A questão é como lidar com os nossos medos de forma saudável e, melhor que isso, como usar o medo a nosso favor. Vamos criar uma situação hipotética. Gabriel é um sujeito jovem que acabou de tirar sua carteira de motorista e tem a oportunidade de dirigir pela primeira vez. Assim que ele pega a chave do carro, já se caga todo e pensa em desistir. Ou seja, o medo apareceu. Gabriel tem a opção da covardia, que é deixar o medo tomar conta e esquecer a ideia de dirigir. Mas com isso, perderia totalmente o prazer de ter aquela sensação de liberdade, de sentir o vento batendo na cara ou de colocar aquela música no talo para impressionar as namoradinhas. Nós bota nela, onde chegou é os predador de perereca. Ou então, ele tem a opção da prudência, e mesmo com medo, mas com cautela, pra não bater o carro ou fazer alguma merda no trânsito. E bom, nesse caso, acredito que todos nós concordamos que a segunda opção seria a mais sábia a se escolher. Ou pelo menos, é o que eu esperava enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo. Mas eu sei que não é tão simples assim e que os nossos medos nem sempre são tão superficiais. Por isso, vamos aprofundar um pouquinho mais e falar de um tema mais tranquilo: a morte. Esses dias eu tava vendo um vídeo e li um comentário com uma frase que me fez pensar muito, que era a seguinte: nós vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. Eu não sei se essa frase é de algum filósofo, de algum pensador contemporâneo, mas fica aqui meu agradecimento ao grande Silas Silva 8888 por ter comentado isso. É comum vivermos sem nos lembrar que vamos morrer, e essa ilusão nos traz a falsa sensação de que temos tempo de sobra, que podemos deixar nossos medos falarem mais alto e que nossos sonhos podem sim esperar um pouquinho. Vivemos com medo de arriscar, medo do que os outros vão pensar, medo de dar errado, medo de tudo. E com isso, acabamos deixando os nossos maiores sonhos esperando para serem realizados, mas esquecemos que podemos morrer amanhã e que nunca realizaremos o que desejamos. Quando eu me dei conta disso, eu parei, respirei e me fiz as seguintes perguntas. Se eu morresse hoje, será que eu estaria satisfeito com a vida que eu vivi até aqui? Ou eu morreria como se eu nunca tivesse vivido a vida de verdade? Ou pior ainda, e se eu tivesse que viver essa mesma vida para sempre? Foi aí que eu fui atrás de pensamentos filosóficos, filmes, ideias, podcasts, sei lá. Eu só queria algum tipo de resposta, até que eu me deparei com o seguinte trecho do filme Quando Nietzsche Chorou. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolher, Yosef, você escolherá para sempre. Então, toda vida não vivida permaneceria dentro de você. Não vivida por toda a eternidade. Gosta dessa ideia? Ou detesta? Escolha. Assim que eu terminei de ver esse trecho, eu fiquei parado igual o Joseph por alguns segundos. Depois disso, tive uma crise existencial, fiz 50 flexões, tomei 2 litros de água sem parar, corri 5 km enquanto fazia um curso do Thiago Finch de como ficar rico rápido e me declarei para a futura mãe dos meus filhos. Talvez eu tenha exagerado um pouco, mas eu fiquei bastante reflexivo e continuei atrás de respostas. Até que eu entendi que, se cada ato que decidimos ter é eterno, é como se a vida fosse um grande quadro em branco
em que você tem o pincel nas suas mãos e que nenhum traço feito poderá ser apagado e nenhuma decisão que você tomar pode ser mudada. Essa é a vida. Nós não temos controle do que faremos no futuro e também não podemos mudar o que já passou. A única coisa que nós temos é um quadro em branco no agora para que a gente possa pintar. E essas decisões que não podem ser mudadas incluem também aquelas decisões que você não toma, como se manter um emprego que você odeia, com medo do seu verdadeiro sonho dar errado, ou não fazer aquela faculdade que você realmente quer, só pelo medo do julgamento das pessoas ao seu redor. Agora pense que existe um tempo determinado para que você pinte esse quadro, e quando esse tempo acabar, nada que você fizer poderá mudar aquilo que você pintou. Nessa analogia, o quadro em branco é sua vida, o pincel que você pinta são as decisões que você toma e a vida que você leva, e o tempo determinado é justamente a morte. E pensando dessa forma, como você pintaria esse quadro em branco? Você faria apenas rabiscos aleatórios, jogaria o pincel pro alto, se dedicaria a cada traço com perfeccionismo ou daria o pincel na mão de pessoas que nem são importantes para elas pintarem o quadro da sua própria vida? Sei lá, existem milhares de possibilidades nesse cenário e, sinceramente, não existe resposta certa. Cada indivíduo vai ver de uma forma. Então escreve aqui nos comentários a sua forma de ver essa analogia ou de viver a vida. Eu ainda não cheguei a uma resposta exata, mas talvez você tenha um ponto de vista interessante sobre isso para me ajudar ou ajudar as outras pessoas que também estão assistindo esse vídeo. Mas entre todas essas reflexões, filosofias e crises existenciais, o que eu pude concluir é que a única certeza que nós temos é a morte. E que todo perfeccionismo e planejamento exagerado que nós temos serve apenas para nos trazer a sensação de que estamos controlando todas as possibilidades de dar errado. O problema é que nós pensamos tanto em fazer tudo perfeito e sem nenhuma forma de dar errado, que acabamos esquecendo que temos um tempo determinado aqui nessa terra. E, muito provavelmente, no final nós não vamos conseguir fazer tudo aquilo que realmente queremos. E não porque nós não conseguimos, e sim porque nós não tentamos verdadeiramente. Nós deixamos o medo nos dominar e, ao invés de arriscar e realmente ser imperfeito, nós preferimos ficar pensando em todas as possibilidades e acabamos ficando travado sem fazer nada. Tudo isso que nós vemos e vivemos é apenas uma experiência que podemos fazer ser boa, mesmo que não seja perfeita. Todo esse medo de errar, passar vergonha, se decepcionar ou de ser julgado pelos outros talvez seja o nosso maior erro, porque é justamente isso que paralisa a pintura do nosso quadro. E eu não estou dizendo para você sair rabiscando de qualquer jeito. Eu estou dizendo para você aproveitar enquanto tem o pincel nas mãos. E sendo sincero, esse vídeo na verdade é uma carta para mim mesmo que eu decidi compartilhar para que possa ajudar outras pessoas. Como eu disse, você não é a única pessoa que sente medo. Por muito tempo eu me vi sendo paralisado por ele e depois de algumas conversas e reflexões, eu vi que não faria nenhum sentido deixar que o medo paralise os meus projetos, os meus sonhos. Inclusive, é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Ter esse canal no YouTube pra mim é um grande projeto. Eu agora poderia estar num emprego estável, ganhando meu dinheiro suado todo final do mês, mas eu decidi deixar o medo de lado e enfrentar as dificuldades para que eu possa realmente seguir meus sonhos. E eu deixo aqui um versículo que me ajudou bastante e também pode te ajudar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado na sua experiência, no seu desenvolvimento pessoal e seguimos em busca pela virtude.